Hoje, antes de fazermos qualquer outra coisa, é tempo de parar. Parar o ruído interior, suspender as queixas automáticas e voltar o coração para aquele que nos tem sustentado até aqui. Muitos de nós acordamos tão apressados, tão sobrecarregados, que esquecemos a verdade mais básica da fé: Deus tem sido bom. Ele é quem nos guardou durante a noite, quem renovou as suas misericórdias ao amanhecer e quem nos concedeu o privilégio de ver mais um dia. A palavra lembra-nos: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmos 103, 2. E também nos declara: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 118, 24. A gratidão não nasce da ausência de problemas, mas da consciência de que, apesar deles, Deus continua presente, fiel e constante. Por isso, este momento é um convite a levantar os olhos do que falta e reconhecer o que já foi sustentado pela mão de Deus. Entramos nesta oração não por emoção, mas por reconhecimento. Reconhecimento de que cada passo que demos, cada porta que se manteve aberta e cada livramento silencioso tem a marca da graça divina. Hoje, escolhemos começar pelo essencial: agradecer. Quando a nossa alma desperta para agradecer, algo muda, não apenas no nosso interior, mas também no mundo espiritual que nos rodeia. A gratidão não é um gesto educado nem uma emoção passageira. É uma chave espiritual que abre portas que o desânimo mantém fechadas. A Bíblia ensina-nos que entramos pelos seus portões com ações de graças e pelos seus átrios com louvor. Salmos 100, 4. Isto significa que a gratidão é a própria entrada na presença de Deus. Mais do que isso, a palavra afirma: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 18. Ou seja, quando agradecemos, alinhamos o nosso coração com a vontade perfeita do Pai, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. A gratidão desloca o foco do problema para o Deus que governa acima de todas as coisas. E não é apenas um princípio emocional, mas espiritual. A Escritura diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Salmos 22, 3. Sempre que agradecemos, criamos um ambiente onde Ele se manifesta com mais intensidade. A gratidão quebra a opressão, dissipa a ansiedade e abre espaço para a paz que só vem do céu. Por isso continuamos esta oração com a certeza de que enquanto agradecemos, o próprio Deus se aproxima. Ao continuarmos neste espírito de gratidão, lembramo-nos de que o nosso louvor não começa nas bênçãos que recebemos, mas na identidade daquele que as concede. Antes de agradecermos pelo que Deus faz, precisamos reconhecer quem Ele é. Ele é o Deus eterno, imutável, santo e fiel. A sua natureza não depende das estações da nossa vida. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre, como declara Hebreus 13, 8. Quando dizemos obrigado, Senhor, estamos a reconhecer que Ele é a nossa rocha firme num mundo instável, o nosso pastor quando estamos perdidos, o nosso refúgio quando tudo à volta desaba. O salmista proclama: grande é o Senhor e digno de todo o louvor. A sua grandeza é insondável. Salmos 145, 3. Os seus nomes revelam o seu caráter. Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê. Jeová Shalom, o Deus da paz. Jeová Rafa, o Deus que cura. Jeová Nissi, a nossa bandeira de vitória.
Cada nome é um lembrete de que ele não muda, com as circunstâncias é constante, presente e digno de confiança. Por isso agradecemos não apenas pelos feitos, mas pela pessoa. Mesmo antes de vermos respostas milagres ou soluções à própria identidade de Deus, já é motivo suficiente para o louvarmos. A gratidão começa quando o nosso coração reconhece: Senhor, tu és bom sempre. Quando reconhecemos quem Deus é, torna-se impossível ignorar aquilo que Ele faz diariamente por nós, muitas vezes sem que percebamos. Acordamos, respiramos, movimentamos o nosso corpo e seguimos a nossa rotina, como se tudo fosse garantido, mas nada disso existe sem a mão sustentadora de Deus. O salmista declara: Eu deito-me, durmo e acordo, porque o Senhor me sustém. Salmos 3, 5. Cada manhã é um testemunho silencioso da proteção divina. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada amanhecer. Lembra-nos. Lamentações 3, 22, 23. E é por essa fidelidade que continuamos de pé. Quantas vezes Deus nos curou em silêncio? Quantas vezes impediu acidentes, decisões erradas, diagnósticos graves ou ataques espirituais sem que tivéssemos consciência? Há batalhas que nunca veremos, porque Ele lutou por nós antes de percebêssemos o perigo. Agradecemos pelo corpo que funciona, pelos órgãos que cumprem o seu papel, pela força para trabalhar, pela capacidade de pensar e decidir. Agradecemos pela comida na mesa, pela água que sacia, pelo teto que nos abriga. São dons que parecem simples, mas que revelam o cuidado constante de um pai que vela por nós. A gratidão cresce quando percebemos que cada detalhe do nosso dia está debaixo da graça de Deus. À medida que avançamos nesta reflexão, percebemos que a gratidão verdadeira não nasce apenas dos momentos agradáveis, mas também das fases difíceis que moldam o nosso caráter. Existem dores que não compreendemos no momento, atrasos que nos frustram e rejeições que ferem, mas a fé ensina-nos a ver para além da superfície. A palavra declara: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Mesmo quando não vemos sentido, Deus está a alinhar o nosso caminho com o seu propósito. Tiago encoraja-nos a considerar como motivo de grande alegria o facto de passarmos por várias provações. Tiago 1, 2, 4. Porque é nelas que a nossa fé é aperfeiçoada. A porta que se fechou pode ter sido proteção. A oportunidade perdida pode ter sido um desvio necessário para evitar destruição. A relação que terminou pode ter salvo o nosso coração de algo que não vimos. A rejeição que nos magoou muitas vezes foi a mão de Deus a redirecionar-nos para algo maior. O atraso que nos impacientou, afinal, estava a preparar o tempo certo, e a dor que parecia inútil tornou-se a sala de aula, onde aprendemos a depender completamente dele. A gratidão cresce quando entendemos que até aquilo que dói está a ser usado por Deus para nos fortalecer e posicionar no centro da sua vontade. Continuamos a agradecer mesmo quando não entendemos por que confiamos no Deus que transforma cada prova em crescimento. Agradecer a Deus também significa reconhecer as pessoas e os recursos que Ele coloca no nosso caminho. A família, mesmo com fragilidades e imperfeições, é muitas vezes o instrumento através do qual Deus nos molda e ensina. A palavra diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Salmo 68, 6, lembrando-nos que os laços que temos, ou até os que perdemos, não são obra do acaso, mas parte do cuidado divino.
Também agradecemos pelos amigos que se tornaram verdadeiros pilares nas horas mais difíceis, aqueles que oraram por nós, que acreditaram quando nós próprios duvidamos, que chegaram no momento exato em que a nossa força estava a desaparecer. Muitos destes encontros são autênticas ligações divinas, respostas silenciosas às nossas orações. Além disso, reconhecemos a provisão diária de Deus. Quantas vezes houve alimento na mesa quando os recursos eram escassos? Quantas contas foram pagas sem explicação lógica, senão a fidelidade do Senhor? Filipenses 4:19. Assegura-nos que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. E ele tem sido fiel. A gratidão floresce quando percebemos que nada na nossa vida, nem pessoas, nem momentos, nem provisão, é fruto do acaso. Tudo vem daquele que cuida, provê e sustenta. Ao continuarmos a aprofundar esta atitude de gratidão, reconhecemos que muito do que Deus faz por nós acontece no invisível, longe do nosso entendimento. Há batalhas espirituais que nunca veremos, ataques que nunca chegaram até nós, e planos das trevas que foram anulados antes mesmo de tomarmos consciência. A Escritura revela que Cristo despojou os principados e potestades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:15. Cada vitória oculta que vivemos é fruto desse triunfo eterno. Agradecemos também pelo sangue precioso de Jesus, o sangue que nos redimiu, purificou e reconciliou com o Pai. É por meio dele que temos acesso ao trono da graça e podemos aproximar-nos com ousadia. Apocalipse 12:11 afirma que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nada tem mais poder sobre a culpa, o medo ou o acusador do que o sacrifício perfeito de Cristo. E não nos esquecemos da obra do Espírito Santo, aquele que habita em nós, que nos guia, que nos corrige, que nos lembra da verdade quando a confusão tenta dominar. Romanos 8:26 ensina que ele intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras, sustentando-nos quando estamos demasiado cansados até para orar. Por tudo isto, agradecemos pelas batalhas que Deus lutou por nós, pela cruz que nos deu vida e pelo Espírito que nos mantém firmes. Cada passo que damos é coberto por uma proteção que ultrapassa a nossa compreensão. A gratidão torna-se natural quando percebemos que estamos vivos e em pé, não pela nossa força, mas pela intervenção constante do céu. Ao chegarmos aqui, percebemos que a gratidão não é apenas uma resposta emocional a um momento inspirador. É uma disciplina espiritual, uma postura diária, uma forma de viver diante de Deus. A Escritura não nos chama a agradecer apenas quando tudo corre bem. Chama-nos a viver num estado permanente de reconhecimento. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Tessalonicenses 5:16-18. Esta não é uma sugestão, é a vontade de Deus para nós. A gratidão combate a ansiedade, silencia a murmuração e destrói o espírito de reclamação que tantas vezes rouba a nossa paz. Filipenses 4:4-6-7. Lembra-nos que quando apresentamos os nossos pedidos a Deus com ações de graças, a paz dele guarda os nossos corações e mentes. Ou seja, a paz não chega depois da solução, mas depois da gratidão. E mais, a gratidão protege-nos do orgulho e da sensação de que merecemos tudo o que temos. Ela recorda-nos que cada bênção é graça, não direito. Ela muda a maneira como trabalhamos, esperamos, servimos
e até enfrentamos desafios. A gratidão afina os nossos olhos para vermos Deus mesmo nos lugares imperfeitos. Por isso não queremos que este momento seja passageiro. Queremos que a gratidão se torne a nossa identidade, a forma como falamos, pensamos, decidimos e caminhamos. Agradecemos porque Deus é digno. Agradecemos porque a gratidão mantém o nosso coração alinhado com o céu. Continuamos este caminho sabendo que viver agradecidos é viver no centro da vontade do Pai. Quando a gratidão se torna parte do nosso coração, aprendemos a agradecer, não apenas pelo que já vemos, mas também pelo que Deus ainda vai fazer. Esta é a essência da fé: confiar antes de compreender, louvar antes de receber, agradecer antes de testemunhar o cumprimento. A Bíblia declara: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim vos será concedido. Marcos 11:24. A gratidão antecipada é a voz da fé que crê no caráter de Deus, mesmo antes da manifestação. É por isso que agradecemos pela restauração que ainda está a caminho, pela cura que ainda não se tornou visível, pelo milagre que estava a ser formado no invisível. Agradecemos pelas famílias que serão restauradas, pelas portas que Deus abrirá no tempo certo, pelas respostas que já estão alinhadas no céu. Agradecemos pelos dons e chamados que Ele ainda vai despertar, pelas oportunidades que Ele está a preparar e pelas vitórias que já decretou. Segundo 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Isto significa que a gratidão não depende de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Ele não falha, não tarda, não esquece. Cada promessa dele é sim e amém. Por isso agradecemos de antemão. Agradecemos pelo que ainda não entendemos e pelo que ainda não chegou, porque sabemos que Deus já está a trabalhar. A nossa gratidão torna-se profética, anuncia, declara, antecipa e prepara espaço para aquilo que o Senhor vai realizar. E assim continuamos com fé no coração e gratidão nos lábios, certos de que o futuro que Deus está a escrever é maior do que conseguimos imaginar. Chegados a este momento, não encerramos apenas uma reflexão. Entramos numa decisão. A gratidão que expressamos não é um gesto isolado, mas um compromisso espiritual para viver todos os dias diante de Deus com um coração desperto, atento e cheio de reconhecimento. O salmista declara: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmos 103:1. Este é o convite final, que toda a nossa vida se torne uma expressão contínua de louvor. Oramos para que este espírito de gratidão não se evapore quando o vídeo terminar. Que ele produza transformação real no modo como falamos, pensamos, servimos e enfrentamos as adversidades. Que cada situação, seja alegria, seja dor, encontre em nós um coração que diz: Senhor, Tu és bom e eu confio em Ti. Hebreus 12:28 exorta-nos a oferecer um culto agradável, com reverência e temor, porque recebemos um reino que não pode ser abalado. A gratidão é parte desse culto diário. Assim, assumimos uma comissão: viver agradecidos, testemunhar a bondade de Deus e espalhar esta mesma atmosfera onde quer que formos. Que as nossas palavras tragam esperança, que o nosso testemunho inspire fé e que a nossa vida reflita a luz de Cristo. Convidamos cada pessoa a tornar público aquilo que Deus tem feito, partilhar esta mensagem,
encorajar alguém a deixar escrito aquilo pelo qual é grato e continuar a buscar o Senhor com perseverança, não por obrigação, mas por convicção, porque sabemos que a gratidão abre caminhos, fortalece a fé e mantém o nosso coração alinhado com o céu. Terminamos esta oração com plena confiança no Deus que começou a boa obra em nós e que a completará no seu tempo perfeito. A Ele damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e sempre. Amém.